Ao sair do Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro dirigiu-se a jornalistas e desabafou, criticando a campanha de desinformação que é feita contra seu governo. Bolsonaro disse que vem sendo alvo de ataques porque a imprensa retratou de forma maldosa seu relato sobre uma menina com 16 anos de idade e com 3 filhos. Segundo o presidente, ele mencionou o caso para mostrar que faltou uma orientação para a menina por parte da família e da sociedade, mas a imprensa preferiu dizer que ele tinha sugerido que portadores de HIV são um prejuízo para a sociedade. Bolsonaro disse: "Esse não é o papel da imprensa. Vocês não podem continuar assim destruindo reputações." O presidente prosseguiu: "Quero conversar, quero ser amigo de vocês, mas não dá." Lembrando que os jornalistas sabem bem como governavam seus antecessores. Bolsonaro apontou que o jornal Folha de São Paulo, do Grupo UOL, fez uma matéria defendendo o filho de Lula, ao passo que sua família é constantemente esculhambada. O presidente, então, encerrou dizendo: "Não dá, vou dar uma banana para vocês." Só uma coisa para você. Olha como é que a imprensa se comporta mais uma vez. Eu falei a semana passada de uma menina que deu à luz pela terceira vez, com 16 anos de idade, sendo aidética. É isso que eu falei. Uma menina com 16 anos de idade deu à luz ao terceiro filho, sendo aidética. E eu falei: o que faltou? Faltou uma mãe, uma avó, uma instrução de orientação para não começar a fazer sexo tão cedo. E qualquer pessoa com HIV, tá certo? É uma pessoa que, além do plano de saúde gravíssima, que nós temos pena, tá? É custoso para todo mundo. Vocês focaram que o aidético é oneroso no Brasil. Está levando porrada, tudo quanto é grupo de pessoas e pessoas que têm esse problema, lamentavelmente. Esse não é o papel da imprensa. Vocês não podem continuar agindo assim, destruindo reputações. Vê se vai ter alguma retificação de vocês no Jornal Amanhã. Não vai deixar, porque o editor não vai deixar para frente. Eu quero conversar, quero ser amigo de vocês, mas não dá. Não dá. Vocês estão querendo que volte o quê? No Brasil? Aqueles que nos governavam no passado, que faziam aquela governabilidade, vocês sabem como? Mergulhando o país em corrupção, em desesperança para o povo. Não vi parte de vocês uma matéria legal, decente, sobre a questão do ICMS e do combustível. Apenas leva para o lado. Desafiou os governadores. É só fofoca, é só intriga. Fica ruim conversar com vocês. Sei que muitos de vocês não tem culpa porque passa pela mão do editor que está rindo. Para encerrar, presta atenção vocês aí. Folha de São Paulo de hoje. Inacreditável. Defendendo o filho do Lula. Está sendo perseguido porque é filho do Lula. Agora esculhambaram com a avó da minha esposa, com a mãe da minha esposa, esculhambam meus filhos. Foi antes das eleições, pegaram minha mãe com 90 anos de idade no Vado Ribeiro, esculhambaram com a minha mãe. Perguntaram pra minha mãe se... Olha a pergunta, a coitada tinha 89 anos na época, 90 anos de idade. Dona Olinda, o Jair falava besteira. Olha a pergunta, minha mãe com 90 anos de idade. Coitada do interior de São Paulo. A mulher humilde, com 7 filhos. Não, o Jair nunca falou besteira. Matéria. Jair não falava besteira, segundo a Dona Olinda, sua mãe. Dizendo que hoje em dia eu falo besteira. Não dá. Não dá. Vou dar uma banana pra vocês, ok? Tchau aí. Meus amigos, minhas amigas, hoje temos uma ótima notícia. E hoje é no setor da pesca. Estou aqui com o Jorge, nosso secretário de Pesca e Aquicultura, para dizer a vocês que o Brasil recebeu a ótima notícia do Marrocos, né, da abertura do seu mercado para exportações de peixes brasileiros. Jorge, agora é com você. Ministra, muito obrigado. Parabéns ao trabalho da senhora e também de toda a equipe do Ministério da Agricultura. Pessoal, nós estamos muito felizes que todo o setor da pesca e da aquicultura nós estamos buscando novos mercados, já que a produção brasileira está crescendo. Para vocês terem ideia, o Marrocos importou no ano passado mais de 240 milhões de dólares em pescados de todo o mundo. E o Brasil agora vai poder fazer parte disso. Então, ministra, estamos muito felizes, até porque é uma alternativa a outros mercados, né, que nós estamos ainda buscando conquistar. Tivemos na Índia, a senhora teve na China também, os acertos estão encaminhados.
Então, ministra, muito obrigado. E uma grande notícia, eles importam bonito listrado, lula, camarão, importam uma série de produtos que o Brasil já produz. E está tudo aberto. Maravilha. Mercado aberto para a pesca brasileira, para os pescados brasileiros. Um abraço aí para vocês. Parabéns a todo o setor. A missão de repatriação dos brasileiros chega nesta sexta-feira a Wuhan, na China. As 2 aeronaves trazem de volta ao Brasil cerca de 40 pessoas que estão isoladas na cidade chinesa por causa do coronavírus. A TV Brasil está acompanhando a viagem. Na parte traseira do avião da Força Aérea Brasileira, macas e o isolamento da área posterior. É aqui que serão colocados os brasileiros que estão em Wuhan, na China. O repórter cinematográfico da TV Brasil, Warley Andrade, embarcou junto na missão e vai nos manter informados. Que são 2 macas improvisadas na aeronave e eles ficarão alojados aqui, tendo todo o acompanhamento aí. Em Wuhan, os brasileiros vão passar por avaliação médica. Caso alguém apresente sintomas do coronavírus, será impedido de embarcar para o Brasil. Os brasileiros repatriados vão embarcar pela porta traseira, já a tripulação pela dianteira. Apenas os profissionais da equipe médica vão transitar entre as 2 áreas do avião, usando itens de proteção pessoal, como luvas e máscaras. Se sintomas surgirem durante o voo de retorno, o isolamento das áreas da aeronave vai evitar que o vírus se propague para os demais passageiros. A rotina de avaliação dos passageiros repatriados é de 2 em 2 horas. Durante essa rotina vai ser feita uma troca de máscaras que eles estão sendo utilizados, porque os passageiros vão usar máscara o tempo todo da viagem, higienização das mãos e também vai ser feita a aferição de temperatura para controle e manifestação de sintomas. Na missão de resgate, os 2 aviões da Força Aérea Brasileira fizeram paradas técnicas em Fortaleza, na ilha espanhola de Las Palmas e em Varsóvia, capital da Polônia. A próxima parada já será na China, em Urumqi, último ponto antes de chegar a Wuhan. Cerca de 40 brasileiros aguardam para retornar ao país. É um voo aparentemente normal, mas a gente sabe da situação toda por trás, né, por causa do coronavírus. A situação da gente é um pouco complicada, mas a gente sabe que a deles é pior ainda, né? Estão longe de casa, os familiares pensando na saúde e realmente a gente fica muito feliz em poder ajudá-los a cumprir essa missão. A previsão é que os 2 aviões da FAB cheguem ao Brasil no final de semana. Eles vão pousar em Anápolis, cidade goiana a cerca de 140 quilômetros aqui de Brasília. Todos os passageiros e tripulantes vão passar por uma quarentena de 18 dias. Caso algum deles apresente sintomas do coronavírus, será trazido para cá, o Hospital das Forças Armadas, no centro da capital federal. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei com regras sobre a quarentena. Vamos conversar então com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela traz os detalhes para a gente. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, a lei foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O texto define o que é a quarentena e estabelece as medidas que devem ser adotadas nesses casos, como os exames médicos obrigatórios e a restrição temporária de entrada e saída no país. E determina também os direitos e deveres de quem está nessa situação. Hoje, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vai visitar a base aérea de Anápolis, onde esses brasileiros vindos da China vão ficar de quarentena. Ele vai acompanhado pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E o presidente Jair Bolsonaro está neste momento no Ministério da Defesa, reunido com o ministro Fernando Azevedo e Silva. E claro, o coronavírus deve fazer parte das conversas nesse encontro. E ontem a Anvisa e a Força Aérea Brasileira se reuniram lá em Anápolis para tratar da preparação para receber esses brasileiros. E o diretor-presidente da Anvisa aproveitou para tranquilizar a população da cidade. Vamos ouvir. Eu diria, se tem um lugar difícil no Brasil hoje para esse vírus adentrar, esse lugar se chama Anápolis. Porque aqui em Anápolis nós teremos a exata certeza de data e hora de chegada desses pacientes e, mercê de Deus, cumprida a quarentena, esses pacientes terão o regresso
aos seus lares. Nós sabemos o local, nós sabemos a hora, nós temos a oportunidade de alocar os recursos que estão sendo mobilizados de maneira tempestiva, a tempo e a hora. A possibilidade de colocar todo o planejamento. Então, o cidadão anapolino, o cidadão de Anápolis, tenha a confiança. É a mensagem, é a palavra que eu gostaria de deixar. Chama-se confiança. E também em Anápolis, o tenente brigadeiro Damasceno da FAB falou sobre os cuidados especiais para receber os brasileiros que vêm de Wuhan. Nós estamos recebendo famílias, núcleos familiares até grandes, tem uma família que vem com 5 pessoas. Então, por exemplo, reservamos para esta família 2 aposentos, 2 quartos contíguos, né? Nós temos, por hora, 2 mães vindo com filhos pequenos, na faixa de 1 ano, 2 anos. Então, terá lá uma cama box para a mãe, um berço para a criança. Temos casais sem filhos e temos unidades singles, homens, né? A média de idade é bastante baixa, então de 28 anos. Então, quartos singles para homem, quartos singles para mulheres. Então, os detalhes são vários, né? Aquisição de roupa de cama nova, do berço, como é que chama? Descartável, brinquedoteca, fralda descartável. Trocamos as cortinas por a questão até de solicitação da Anvisa, que fosse um material que não antialérgico. Então, esses cuidados todos estão sendo feitos, né? E a Fiocruz e a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, capacitam equipes para diagnosticar o novo coronavírus. Vamos até o Rio de Janeiro conversar com o Tiago Pimenta, ele traz os detalhes para a gente. Tiago, bom dia. Oi, Renata, bom dia. Hoje é o encerramento de uma capacitação técnica aqui na Fiocruz para prevenção, vigilância e assistência aos casos suspeitos de infecção pelo coronavírus. O Brasil capacitou 9 países por meio dessas reuniões que trataram sobre as formas de diagnóstico. Participaram do encontro representantes da Colômbia, do Uruguai, da Argentina, do Panamá, da Bolívia, do Chile, do Equador, do Paraguai e do Peru. O treinamento realizado a pedido da Organização Pan-Americana da Saúde teve a duração de 2 dias. O Ministério da Saúde divulgou os dados atualizados sobre o acompanhamento de possíveis infecções no Brasil. Atualmente, o país investiga 9 casos de suspeição de infecção pelo coronavírus. Até agora, foram descartados 24 casos. Todas as informações são avaliadas por representantes do governo federal e autoridades de saúde dos estados e municípios. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Bom trabalho para você aí no Rio. E nesta quinta-feira, o ministro Mandetta se reuniu com secretários de saúde de todo o país para falar sobre ações de prevenção e enfrentamento ao coronavírus. O ministro da Saúde pediu aos estados que atualizem os planos de contingência. Representantes do governo federal e secretários estaduais e municipais de saúde se reuniram em Brasília para tratar das ações de prevenção ao coronavírus. Durante o encontro, o Ministério da Saúde informou que caiu de 11 para 9 o número de casos suspeitos de infecção pelo vírus no país. Eles estão distribuídos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. 24 suspeitas foram descartadas. Na reunião, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou a importância dos estados estarem preparados com planos de contingência para a prevenção, vigilância e assistência para um possível caso. Todos os estados e todas as capitais têm o seu planejamento articulado com o governo federal. E agora é uma questão da gente analisar e ver como é que vai ser o comportamento desse vírus, o trânsito de pessoas em relação ao nosso país. Os gestores estaduais e municipais atualizaram junto ao governo o que estão fazendo para enfrentar o coronavírus. Também pediram reforço de insumos e declararam alinhamento com o Ministério da Saúde e confiança nas ações que estão sendo adotadas para prevenir a doença. Nós estamos absolutamente alinhados em relação à questão da vigilância, dos protocolos, não há nenhum dissenso, ministro. O Brasil é solidário com países da região que não têm a mesma capacidade técnica para análise de diagnósticos e compartilhamento de informações. A resposta do Brasil é uma resposta que ha sido rápida, oportuna,
e também uma resposta baseada em evidências. Sobre outras precauções, o governo reforça as orientações de higiene que evitam a transmissão de doenças respiratórias. O que nós temos que fazer nesse momento? Etiqueta respiratória, lavar as mãos. Se tiver gripado, se tiver com febre, se tiver com o nariz escorrendo, evita aglomeração, evita o carnaval. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.